Eu sou a professora Helena de língua portuguesa. Eu sou morena, tenho os cabelos castanhos, cacheados, escuros, um pouquinho abaixo da altura dos ombros, sou de estatura mediana e hoje eu estou usando uma calça jeans e uma blusa bem florida. Você gosta de histórias? Eu gosto muito, porque a leitura nos leva para lugares incríveis. Os textos nos ajudam a liberarmos a nossa imaginação. Você não acha? Na aula de hoje, nós ouviremos duas histórias que foram retiradas do nosso material Rio Educa. Você sabia que muitos escritores se dedicam a escrever novas histórias a partir de contos tradicionais? Vamos ouvir o conto Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina encantadora. Todos que batiam os olhos nela a adoravam. E entre todos, quem mais a amava era sua avó, que estava sempre lhe dando presentes. Certa ocasião, ganhou dela um pequeno capuz de veludo vermelho. Assentava-lhe tão bem que a menina queria usá-lo o tempo todo. E por isso passou a ser chamada Chapeuzinho Vermelho. Um dia, a mãe da menina lhe disse: Chapeuzinho Vermelho, aqui estão alguns bolinhos e uma garrafa de vinho. Leve-os para sua avó. Ela está doente, sentindo-se fraquinha, e essas coisas vão revigorá-la. Trate de sair agora mesmo, antes que o sol fique quente demais. E quando estiver na floresta, olhe para frente como uma boa menina e não desvie do caminho. Senão, pode cair e quebrar a garrafa, e não sobrará nada para a avó. E quando entrar, não se esqueça de dizer bom dia e não fique bisbilhotando pelos cantos da casa. Farei tudo o que está dizendo, Chapeuzinho Vermelho prometeu à mãe. Sua avó morava lá no meio da mata, a mais ou menos 1 hora de caminhada da aldeia. Mal pisara na floresta, Chapeuzinho Vermelho topou com o lobo. Como não tinha a menor ideia do animal malvado que ele era, não teve um pingo de medo. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho, disse o lobo. Bom dia, senhor lobo, ela respondeu. Aonde está indo tão cedo de manhã, Chapeuzinho Vermelho? À casa da vovó. O que é isso debaixo do seu avental? Uns bolinhos e uma garrafa de vinho. Assamos ontem e a vovó, que está doente e fraquinha, precisa de alguma coisa para animá-la, ela respondeu. Onde fica a casa da sua vovó, Chapeuzinho? Fica a um bom quarto de hora de caminhada mata dentro, bem debaixo dos 3 carvalhos grandes. O senhor deve saber onde é pelas aveleiras que crescem em volta, disse Chapeuzinho Vermelho. O lobo pensou com seus botões. Essa coisinha nova e tenra vai dar um petisco e tanto. Vai ser ainda mais suculenta que a velha. Se tu fores realmente matreiro, vais papar as duas. O lobo caminhou ao lado de Chapeuzinho Vermelho por algum tempo. Depois disse: Chapeuzinho, notou que há lindas flores por toda parte? Por que não para e olha um pouco para elas? Acho que nem ouviu como os passarinhos estão cantando lindamente. Está se comportando como se estivesse indo para a escola, quando tudo é tão divertido aqui no bosque. Chapeuzinho Vermelho abriu bem os olhos e notou como os raios de sol dançavam nas árvores. Viu flores bonitas por todos os cantos e pensou: Ah, se eu levar um buquê fresquinho, a vovó ficará radiante. Ainda é cedo, tenho tempo de sobra para chegar lá com certeza. Chapeuzinho Vermelho deixou a trilha, correu para dentro do bosque à procura de flores. Mal colhia uma aqui, avistava outra ainda mais bonita acolá, e ia atrás dela. Assim, foi se embrenhando cada vez mais na mata. O lobo correu direto para a casa da avó de Chapeuzinho e bateu a porta. Quem é? Chapeuzinho Vermelho. Trouxe uns bolinhos e vinho. Abre a porta. É só levantar o ferrolho, gritou a avó. Estou fraca demais para sair da cama. O lobo levantou o ferrolho e a porta se escancarou. Sem dizer uma palavra, foi direto até a cama da avó e devorou inteirinha. Depois, vestiu as roupas dela, enfiou sua touca na cabeça, deitou-se na cama e puxou as cortinas. Enquanto isso, Chapeuzinho Vermelho corria de um lado para o outro à cata de flores. Quando tinha tantas nos braços que não podia carregar mais,
lembrou-se, de repente, de sua avó e voltou para a trilha que levava à casa dela. Ficou surpresa ao encontrar a porta aberta e, ao entrar na casa, teve uma sensação tão estranha que pensou: puxa, sempre me sinto tão alegre quando estou na casa da vovó, mas hoje estou me sentindo muito aflita. Chapeuzinho Vermelho gritou um olá, mas não teve resposta. Foi então até a cama e abriu as cortinas. Lá estava sua avó, deitada, com a touca puxada para cima do rosto. Parecia muito esquisita. Ô avó, que orelhas grandes você tem! É para melhor te escutar. Ô avó, que olhos grandes você tem! É para melhor te enxergar. Ô avó, que mãos grandes você tem! É para melhor te agarrar. Ô avó, que boca grande e assustadora você tem! É para melhor te comer. Assim que pronunciou essas últimas palavras, o lobo saltou fora da cama e devorou a coitada da Chapeuzinho Vermelho. Saciado o seu apetite, o lobo deitou-se de costas na cama, adormeceu e começou a roncar muito alto. Um caçador, que por acaso ia passando junto à casa, pensou: como essa velha está roncando alto, melhor ir ver se há algum problema. Entrou na casa e, ao chegar junto à cama, percebeu que havia um lobo deitado nela. Finalmente encontrei, seu velhaco, disse. Faz muito tempo que ando à sua procura. Sacou sua grande espingarda e já estava fazendo pontaria, quando atinou que o lobo devia ter comido a avó e que assim ele ainda poderia salvá-la. Em vez de atirar, pegou uma tesoura e começou a abrir a barriga do lobo adormecido. Depois de algumas tesouradas, avistou um gorro vermelho. Mais algumas, e a menina pulou fora gritando: ai, eu estava tão apavorada, como estava escuro na barriga do lobo. Embora mal pudesse respirar, a idosa vovó também conseguiu sair da barriga. Mais que depressa, Chapeuzinho Vermelho catou umas pedras grandes e encheu a barriga do lobo com elas. Quando acordou, o lobo tentou sair correndo, mas as pedras eram tão pesadas que suas pernas bambearam e ele caiu morto. Chapeuzinho Vermelho, sua avó e o caçador ficaram radiantes. O caçador esfolou o lobo e levou a pele para casa. A avó comeu os bolinhos, tomou o vinho que a neta lhe levara e recuperou a saúde. Chapeuzinho Vermelho disse consigo: nunca se desvie do caminho e nunca entre na mata quando sua mãe proibir. Fim. Você sabe quais são as características de um conto? É um texto de base narrativa, é uma narrativa breve que, na maioria das vezes, explora um único conflito. Essa narrativa tem alguns elementos básicos, como tempo, espaço, personagem, enredo e narrador. As ações seguem uma estrutura com começo, meio e fim. Agora, nós vamos assistir a um vídeo de 3 alunos do município lendo para nós o conto Chapeuzinho Vermelho de Raiva. Chapeuzinho Vermelho de Raiva. Senta aqui mais perto, Chapeuzinho. Fica aqui mais pertinho da vovó, fica. Mas, vovó, que olho vermelho e grandão. Que houve? Ah, minha netinha, estes olhos estão assim de tanto olhar para você. Aliás, está queimada, hein? Guarujá, vovó. Passei o fim de semana lá. A senhora não me leve a mal. Não. Mas a senhora está com o nariz tão grande, mas tão grande. Tá tão esquisito, vovó. Ora, chapéu, é a poluição. Desde que começou a industrialização do bosque, que é um Deus nos acuda, ficou o dia todo respirando esse ar horrível. Chegue mais perto, minha netinha, chegue. Mas, em compensação, antes eu levava mais de 2 horas para vir de casa, até aqui e agora. Mas com a estrada asfaltada, em menos de 15 minutos chego aqui com a minha moto. Pois é, minha filha, é que tem aí nesta cesta enorme. Puxa, já ia me esquecendo. A mamãe mandou umas coisas para a senhora. Olha aí, margarina, Elmas, Danone de frutas e até pacotinho de quinoque. Mas
é para a senhora comer um só por dia, viu? Lembra da indigestão do carnaval? Cê lembro, vovó, sem querer ser chato. Ora, diga, a orelha da senhora está tão grande e ainda por cima peluda, credo, vovó. Ah, mas a culpada é você. São estes discos malucos que você me deu. Onde se viu fazer música desse tipo? Um horror. Você me desculpe porque foi você que me deu. Mas estas guitarras é guitarra que diz, não é? Pois é. Estas guitarras são muito barulhentas. Não há ouvido que alguém, minha filha. Música é a do meu tempo. Aquilo sim. Eu e seu avô dançando valsas. Ah, esta juventude está perdida mesmo. Por falar em juventude, o cabelo da senhora está um barato, hein? Todo desfiado pra cima, encaracolado. Que é isso? Também tenho que entrar na moda, não é, minha filha? Ou você queria que eu fosse domingo ao programa do Chacrinha de Coque ou com vestido preso com bolinhas brancas? Chapeuzinho pula pra trás. E esta boca imensa? A avó pula da cama e coloca as mãos na cintura brava. Escuta aqui, queridinho. Você veio aqui para me criticar, é? Você percebeu que esse conto foi inspirado no conto anterior que nós escutamos, o da Chapeuzinho Vermelho? O nome dessa ligação é intertextualidade. Vamos ver no slide o que é a intertextualidade? Intertextualidade é a relação que existe entre os textos. Nós vamos começar pelos personagens. Quem são os personagens? No conto tradicional, nós temos o diálogo entre quem? A Chapeuzinho Vermelho e o lobo, que se faz passar pela vovó, que estava dentro da barriga dele. E no conto moderno, nós temos a conversa entre a vovozinha e a Chapeuzinho Vermelho. Perceba que a menina questiona a avó sobre quase todas as partes do corpo dela que estão presentes no conto. Nós temos, por exemplo, o olho. Ela diz que o olho da vovó está vermelho e grandão. O nariz, tão grande, mas tão grande. A menina fala também da orelha, que é tão grande e peluda. Comenta sobre o cabelo da avó, todo desfiado para cima, encaracolado. E ainda fala da boca, que está imensa. E eu faço uma pergunta para você. Qual parte ficou de fora? Você se lembra? Muito bem, a mão. No conto moderno, a menina não pergunta sobre as mãos da avó. Nós fizemos a análise física dos personagens e agora nós faremos a análise psicológica. A vovó, ela é um pouquinho gulosa. Nós percebemos isso por causa desse trecho do conto. Olha aí, margarina, Hellmann's, Danone de frutas e até uns pacotinhos de Knorr. Mas é para a senhora comer um só por dia, viu? Uma característica interessante da neta é que ela é muito observadora, porque ela estava bastante atenta às características da vovó. Agora é a sua vez. Leia o conto tradicional Chapeuzinho Vermelho, que está lá nas páginas 15 e 17 do material Rio Educa do 6º ano. Identifique os personagens que fazem parte desse conto e faça um levantamento das características físicas e psicológicas de cada um deles. Nossa aula chegou ao fim. Eu espero que ela tenha sido bastante útil para você. Obrigada por ter ficado comigo até aqui e vejo você no próximo encontro. Tchau!